Graça e paz, boa noite cada irmão, cada irmã, boa noite a todos que vão ouvir agora à noite, bom dia para quem vai ouvir de manhã e boa tarde para quem vai assistir amanhã à tarde. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre o seu lar, e que tudo de bom, todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Estamos começando mais uma live, estamos aqui diretamente de Teresina, no Piauí, transmitindo a você uma palavra da parte de Deus. Queremos cumprimentá-los com a doce paz de Jesus, o Senhor, e queremos iniciar esta live mandando saudações. Quero saudar a irmã Salete em Tejuçuoca, toda a sua família no Ceará. Quero saudar minha cunhada do Carmo, também no Ceará. Gorete em Itapajé, toda a sua família, os irmãos em Fortaleza, os irmãos em Paraipaba e os irmãos em todo o Brasil e no mundo. De forma muito especial aqui em Teresina, no estado do Piauí, onde pela graça de Deus estamos pastoreando há quase 16 anos. Um abraço para os pastores que nos ajudam aqui, que fazem parte do Ministério da Igreja de Deus no Brasil, pastor Dionísio, ali no Alto da Ressurreição, com a sua família e com todos os irmãos que ali congregam, o pastor Edmilson, ali no Disseu, o pastor Claudeci, ali em Timon. Um abraço para o meu amigo pastor Diego, ali no bairro Pedra Mole, ele com a sua esposa, a irmã Dávila, que com certeza já estão sintonizados. Quero mandar uma saudação especial para todos os irmãos, novos convertidos, novos decididos, que estão iniciando a sua caminhada na fé. Quero desejar que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Na noite de hoje nós vamos meditar a respeito de bênçãos que recebemos quando estamos em Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos muitas bênçãos. A Bíblia fala de aproximadamente 8.000 promessas. Cerca de 1.100 diz respeito à igreja, 6.900 diz respeito a Israel, diz respeito a Davi, a Salomão, a Josué, a Moisés, a Abraão, Isaac, Jacó e a vários outros personagens da Bíblia. E cerca de 1.100 promessas dizem respeito à igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Então, nós queremos falar nesta noite a respeito de bênçãos que recebemos em Jesus. Nós vamos ler no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 1, e o versículo de número 16 e o versículo de número 17. Eu quero, antes de ler, mandar uma saudação especial para nossa irmã Dejanira, ali na rua Desembargador José Lourenço, aqui no bairro São João. Ela que gosta muito de acompanhar as lives que nós gravamos. Ela é a anciã mais idosa de nossa igreja e nós queremos estar nesse instante abraçando a ela, mandando uma saudação para ela e toda a sua família. Um abraço para a diaconisa Maria Nilva, que está também ali em sua casa nesse instante, ligada, nos acompanhando. Capítulo de número 1, versículos 16 e 17, que diz: E todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça. Tem tradução que diz graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse chamado Evangelho escrito por João, dos 4, é o mais profundo. João é conhecido como o teólogo. Nesse evangelho escrito por João,
aparecem citações a respeito de Jesus, e citações feitas pelo próprio Jesus, que não aparecem em nenhum outro dos chamados evangelhos. Chamamos evangelhos, mas na verdade é o evangelho. Foi escrito por Mateus, foi escrito por Marcos, foi escrito pelo médico Lucas, discípulo de Paulo, e foi escrito por João, o apóstolo que mais intimidade tinha com Jesus, tinha a maior aproximação e maior amizade. Marcos escreveu o relato do evangelho citado por Pedro. Ele era discípulo de Pedro. Já Mateus e João foram testemunhas oculares, eles estavam lá. Somente no evangelho de João, Jesus se manifesta como o Verbo, como o Logos, como a palavra que se fez carne, que habitou entre os homens, e os discípulos viram a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se manifesta como o caminho, a verdade e a vida. Ele se manifesta como a água da vida, o pão da vida. Ele se manifesta como a porta do céu, como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele se manifesta como a ressurreição e a vida, e quem nele crê, ele que esteja morto, viverá. Esse evangelho escrito por João é profundo, é de uma profundidade tremenda, é uma história de amor, uma carta de amor de Deus para todos aqueles que precisam ouvir, ou receber, ou ler algo da parte de Deus. Então, vamos aqui, bênçãos que recebemos de Jesus. Em primeiro lugar, recebemos água da vida para o sedento. Jesus se manifesta como a água da vida para o sedento. João capítulo 4, versículo de número 14, meio-dia, ali em Samaria, Jesus no poço de Jacó, dialogando, conversando com a mulher de Samaria, com a mulher de uma vida desregrada, com uma vida totalmente distanciada da palavra de Deus, e ela teve a felicidade de meio-dia ter um encontro com o Senhor Jesus. Quem vai buscar água geralmente vai de manhã, mas ela foi naquele horário por ser uma mulher discriminada, uma mulher de vida dissoluta. E ela foi meio-dia porque sabia que neste horário não encontraria ninguém. Mas a maior felicidade dela foi que ela encontrou a pessoa certa, a pessoa que ela precisava encontrar, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher foi buscar água para satisfazer as suas necessidades materiais, para fazer alimento, preparar o alimento, para comer com a sua família. Mas Jesus falou a respeito de outra água. Estava ali, diante do poço de Jacó, na herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, na região chamada Sicar, e naquelas proximidades do Monte Gerizim, foi construído ali um templo para fazer oposição ao templo que Salomão construiu. Então, esse povo de Samaria era um povo misto, era um povo fruto da união de judeus com povos cananeus, com povos daquela região. E eles cresceram à margem, se multiplicaram à margem da lei, mas se consideravam guardiões da lei. E eles achavam que naquele lugar era o lugar correto de se adorar a Deus. No diálogo com Jesus, ela percebeu pelos trajes, pelas vestes, pela roupa, pela indumentária que Jesus era judeu, e então ela diz para ele que o lugar de adorar não era em Jerusalém, era naquele monte, porque naquele monte Gerizim, Moisés, quando proclamou a sua lei, a lei que ele recebeu de Deus, está escrito que Moisés separou os cabeças de 6 tribos para do monte Gerizim proferir as bênçãos, e do monte Ebal, do outro lado,
ele separou os líderes de outras 6 tribos para proferir as maldições. Era do alto da montanha que era proferido para que o povo, que era uma multidão de aproximadamente 3 milhões de pessoas, pudessem assim ouvir a promulgação da lei. E como as bênçãos foram proferidas do Monte Gerizim, então ela achava, e os seus ancestrais também, que o lugar de adorar a Deus não era Jerusalém, mas o Monte Gerizim. Então no diálogo, o diálogo vai se estendendo, vai se aprofundando. Jesus pede água para beber, e os irmãos conhecem bem esse diálogo, essa história, esse relato, está escrito. E Jesus disse que quem beber daquela água potável, daquele poço que media 42 metros de profundidade, tornaria a ter sede. Mas quem bebesse de uma água nova, diferente, que Jesus desse, não teria mais sede. Ela interpretou mal e disse: Senhor, então me dá desta água, para que eu não precise mais voltar aqui para buscá-la. Ela foi egoísta a priori. Então Jesus se revela como a água da vida, que brota do interior de cada crente, de cada ser humano, que tem um encontro real, pessoal com Deus. Então, uma das primeiras bênçãos que recebemos de Jesus é a água da vida. Para o sedento, nós sabemos que água é vida. Ninguém, nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum animal, nenhuma civilização, nenhum povo, nenhuma nação pode sobreviver sem água. Não tem condição. A ciência diz que o corpo humano é composto em sua maioria, 65% de água. Creio eu que chegue a uns 80%, porque, por exemplo, passar um dia sem se alimentar não é tão difícil, mas sem ingerir água é mais difícil, é mais complicado. Então Jesus, ele sempre utilizou alegorias, ele sempre utilizou ilustrações para facilitar a compreensão das verdades eternas do seu sagrado evangelho. Então ele se revela como a água da vida. Ele, nesse texto, de forma indireta, ele quer se referir ao Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que apenas o fogo é símbolo do Espírito Santo. O óleo, a pomba, o vento, a chuva, a tempestade, o óleo de ungir, são símbolos do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui é simbolizado, é tipificado também como água da vida para o sedento, para aquele que tem sede de salvação, sede de perdão, de transformação, de mudança, de renovação, de vida nova, de vida eterna, de comunhão com Deus. É impossível para o ser humano ter comunhão com Deus, servir a Deus, sem o Espírito Santo estar nele para lhe guiar, para lhe instruir, porque Jesus disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz à verdade plena. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer as tentações, a fugir das tentações. É o Espírito Santo que nos ajuda a permanecer firme diante das lutas, das provações, das aflições, das dificuldades. É o Espírito Santo que nos consola na hora do pranto, na hora do choro, na hora da dor, na hora do desprezo, na hora do abandono, na hora que nos desprezam, que nos deixam sozinhos. É o Espírito Santo quem sempre estará conosco para nos conceder bênção. Então, a primeira bênção que recebemos de Jesus, neste sermão que preparamos, é a água da vida para o sedento. Segundo, pão da vida para o faminto. João capítulo 6, versículos 51 e o versículo 57. 51, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 57, um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai,
assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Veja que coisa tremenda. Os judeus pensaram que Jesus estava falando de canibalismo, quando disse que a sua carne era comida e o seu sangue era bebida, simbolizando a Santa Ceia do Senhor que realizamos. Veja bem, os cristãos primitivos, principalmente os anabatistas, eles também foram chamados de canibais, porque eles falavam de uma Santa Ceia, eles falavam de um cerimonial, de um memorial, de um culto específico, especial, para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, onde eles comeriam o corpo e beberiam o sangue de Jesus Cristo. Então eles achavam que os cristãos praticavam o canibalismo, quando na verdade não era. Por explicar esta verdade acerca do pão da vida, uma multidão deixou de seguir Jesus. E só ficaram os 12. E Pedro disse: Senhor, esse discurso é duro, é difícil de entender. Jesus olha para Pedro e diz: quer ir com eles também? Pedro raciocina, pensa e conclui: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna? Observe, segunda bênção que recebemos de Jesus Cristo, o pão da vida, pão para o faminto. Ninguém pode viver sem se alimentar. Quem não se alimenta direito, a tendência é enfraquecer, é adoecer e, se não se tratar, morrer. Mas observe bem, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná que eles não conheciam. Cerca de 3 milhões de pessoas todo dia. Você já parou para pensar? Precisava no mínimo de 1,5 tonelada de alimentos, de pelo menos 1.500 quilos de alimentos por dia. Precisava ali pelo menos de uns 40 mil litros de água por dia para aquele povo beber deserto afora. E por 40 anos aquele povo foi alimentado. O maná descia todo dia, durante 6 dias. No 6º dia, colhia-se uma porção dupla, para não colher no sábado, que era o dia do Senhor. Mas, durante os outros dias, se alguém colhesse mais do que o necessário, apodrecia. O maná tinha a forma de sementes de coentro e tinha o sabor de bolos de mel, de favos de mel. As mulheres colocavam em água para ferver, aquela massa inchava e elas preparavam do jeito que quisesse, cozido ou assado. E tinha todos os nutrientes, todas as vitaminas necessárias para manter forte o corpo humano. E a Bíblia diz que no meio deles não havia nenhum inválido. Não houve ali ninguém que não cumprisse os seus dias determinados por Deus. O povo estava sempre forte, porque era alimentado de um maná que descia do céu todas as manhãs. Jesus, então, já que esse maná apontava para Jesus, Jesus disse: os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, mas quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. E eu sou a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Em terceiro lugar, terceira bênção que recebemos de Jesus é a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está no verbo presente, não está no futuro. Terá, quem sabe, talvez, tenha a vida eterna. Está seguro. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João capítulo 10, versículo de número 28, nós temos aqui também um texto especial, quando Jesus diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29, meu Pai que mas deu,
é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Esse texto, quando lemos, nós pensamos na chamada doutrina da predestinação, que quer dizer escolher de antemão. Mas aqui não contradiz a doutrina chamada do livre-arbítrio, que nós arminianos professamos. Observe bem, o que Jesus está falando é da segurança, é da certeza da vida eterna. Se você está dentro do aprisco, se você está debaixo da proteção do bom pastor que é Jesus, se você está nele, se você está firme nele, está seguro, ninguém pode te arrebatar. Não há lobo, não há urso, não há leão, não há demônio, não há anjo, não há principado, potestade, presente, passado, futuro, altura, profundidade, nenhuma outra criatura que possa te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. Então, não há condenação, há segurança de salvação. Quando você está em Jesus, você tem a vida eterna. Esta é a terceira bênção que recebemos do Senhor Jesus. A quarta bênção que recebemos é a humildade, como o melhor exemplo para os seguidores de Jesus. Em João capítulo 13, nós vemos ali, na ocasião da Santa Ceia, Jesus tirou a sua túnica, se cingiu com uma toalha, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. No versículo 15, capítulo 13 de João, Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Versículo 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Versículo 17, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. No versículo 13, voltando um pouco mais, Jesus diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem porque eu sou. 14, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Existem algumas denominações evangélicas, como nós, da Igreja de Deus no Brasil, a Igreja de Deus no mundo todo, está em 190 países, com milhões de membros. Nós temos esta prática. Não falamos que somos salvos porque lavamos os pés uns dos outros. Não falamos que quem não lava os pés dos outros não é salvo. Não. Não entendemos que isso seja definido ou que isso defina a salvação ou a condenação de alguém. Não. Salvação é crer em Jesus, é andar no bom testemunho, ser fiel até a morte, ser obediente, andar em santidade, descansar na graça de Deus. Entendemos que é um gesto de humildade. Vemos lá o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele cita algumas recomendações para as viúvas que devem ser ajudadas. Praticaram a hospitalidade, lavaram os pés dos santos. Olha aí, é um mandamento. Entendemos isso como uma cerimônia. Para nós, a Igreja de Deus, existem 3 cerimônias: o batismo nas águas, a Santa Ceia e a lavagem dos pés dos santos. A Igreja de Deus no Brasil, com sede mundial em Cleveland, na Tennessee, a Igreja de Deus da Profecia, a Igreja da Restauração, a Igreja Adventista da Promessa e várias outras denominações cristãs têm também esse costume bonito, esse costume da humildade, um gesto de humildade. Quando eu lavo os pés de alguém, eu estou dizendo que eu não sou maior, que eu não sou melhor, que eu não sou mais importante do que o meu irmão. Quando o meu irmão lava os meus pés, significa dizer que nós somos dois iguais, que nós somos co-servos, participantes da graça de Deus.
Os mais radicais dizem, mas isso é uma heresia, Jesus cumpriu esse gesto, um gesto de humildade. Mas eu lhe digo, isso não condena quem pratica, isso não salva quem pratica. Nós praticamos como gesto de humildade, como gesto de humilhação, como gesto de simplicidade, como gesto de que ninguém é maior do que ninguém, todos têm a sua importância dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos com Jesus a lição da humildade. Ele fez o trabalho de um escravo. No Oriente Médio, uma pessoa rica, ele tinha na porta da sua casa um escravo com uma toalha no ombro, com uma bacia d'água, e ele lavava os pés do viajante, lavava as mãos, o rosto, enxugava, e assim fez Jesus. E nem mesmo os discípulos entenderam, eles não compreenderam, porque os próprios discípulos, mesmo estando com Jesus, eram imperfeitos, tinham a natureza humana deformada, decaída, tendenciosa para o mal e para interpretar mal. Pedro, a priori, não queria que Jesus lavasse os seus pés. Quando Jesus falou que aquilo representava, então ele falou, mestre, então não lava só os meus pés, mas também o meu rosto e o corpo inteiro. Pedro muitas vezes era afoito, não pensava para falar, falava primeiro para pensar depois. Mas a quinta bênção que recebemos é o amor uns pelos outros, como mandamento. João capítulo 13, versículo de número 34. Vem conosco, acompanhe na sua Bíblia, que você vai com certeza ser edificado e abençoado. Capítulo de número 13, versículo 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. 35. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Paulo diz que quem ama, cumpre a lei. Porque quem ama o seu semelhante, ele ama a Deus e ele não quer nenhum mal para o seu irmão, para o seu semelhante, para o seu próximo. Uma certa vez, alguém querendo contradizer o ensino de Jesus, disse, mestre, quem é o meu próximo? Jesus disse, de Jerusalém para Jericó descia um homem. E este homem levava algumas riquezas. Tudo indica que era um negociante, um vendedor ambulante. E ele vivia disso. E de repente ele caiu na mão dos salteadores. Tomaram tudo que era dele, bateram nele e deixaram semi-morto, meio morto, à beira da estrada. Veio o sacerdote, passou de largo. Em seguida, o levita passou de largo. Depois veio um samaritano. Samaritano que era tido como maldito pelos judeus, que era tido quase como um bruxo, um feiticeiro, um excluído, alguém digno de servir a Deus. E ele então desce do seu animal, movido de íntima compaixão, pega vinho, lava as feridas, faz a asepsia, depois coloca óleo, unge com óleo, faz ali os primeiros socorros, coloca sobre o seu animal e leva até a estalagem. Fala com o dono da estalagem e diz, olha, cuida deste homem, toma aí 2 denários. Um denário era uma moeda romana equivalente a um dia de trabalho. Se ele gastar mais, quando eu voltar, eu te pagarei. Jesus vai e pergunta, quem te parece que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E eles disseram, o que ajudou? Jesus diz, pois vão e façam do mesmo jeito. Observe bem, aquele homem que ia a caminho de Jericó, éramos nós. Os salteadores eram os demônios. O sacerdote era a lei que não podia salvar. A lei não foi dada para salvar.
A lei foi dada para mostrar para o homem que ele é um pecador, para dar um padrão de vida mais elevado do que os povos pagãos e para proclamar a santidade de Deus. Nunca foi para salvar ninguém, porque a lei não pode salvar ninguém. Então o sacerdote veio e passou de largo. A lei não pode salvar ninguém, ela mostra a nossa sujeira, mas não nos ajuda a nos limparmos. Em seguida vem o levita, quem sabe um cantor famoso, gospel, quem sabe um cantor que vendeu 10 milhões de CDs, quem sabe um cantor que cobra 10 mil, 50 mil reais para vir cantar no Piauí, para assaltar o povo, para extorquir, para roubar. Eu nunca imaginei que fosse ver na minha vida cristã eventos em clubes, eventos evangélicos, sendo pago a entrada para ir as pessoas aclamarem, ter fã-clube, gritar e desmaiar, e ter histeria diante de cantores, bandas, isso e aquilo. Nunca imaginei que fosse viver para ver uma coisa horrorosa dessa. Quem sabe, levita era um desses. Até que por fim vem o samaritano. Você sabe quem era esse samaritano? Era Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que desceu a este mundo para se identificar com os discriminados, com os excluídos, com os perdidos, com os amaldiçoados, com os pecadores, com os pervertidos, com os depravados, com os desmantelados, com aqueles que ninguém queria saber, que ninguém queria negócio com eles. Jesus então unge as feridas, coloca óleo, azeite, faz a dor cessar, leva para a estalagem. Sabe que a estalagem representa os templos, as casas de orações, os 2 denários, os milênios que têm se passado. E a recompensa para o dono da estalagem, a volta do Senhor, quando ele voltar para buscar os seus escolhidos. Portanto, lembremos aqui do amor que nós devemos ter uns pelos outros. Jesus disse que não há amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Era comum na igreja primitiva um irmão sendo condenado à morte pela fogueira, pela cruz, pela ser estraçalhado por animais no Coliseu de Roma. Alguém se prontificava para ir no lugar do outro, depois o outro ia também. Era comum isto acontecer. Vivemos uma época de desamor. Vivemos uma época em que cada um só pensa em si. Vivemos uma época em que o pão que sobra na mesa de alguém está faltando na mesa de alguém vizinho, que às vezes nem mesa tem. Muitas vezes a roupa que está sobrando no seu guarda-roupa está faltando para um irmão, para uma irmã, para uma criança vestir. Muitas vezes o alimento que você joga fora está faltando para alguém. Muitas vezes o que está sobrando na tua geladeira está faltando para alguém que vai dormir hoje sem ter o que comer. Pense bem nisso, medite. O amor não é palavra, o amor é ação, é gestos. Jesus era um homem que falava pouco. Se você pegar a Bíblia e você for ler somente o que Jesus falou, só o que ele falou, você vai conseguir fazer isso em 2 horas. Você vai pegar Mateus, Marcos, Lucas, João e um pouquinho de Atos e o Apocalipse. O que Jesus falou, Jesus mesmo, em 2 horas você vai ler tudo o que Jesus falou. Já pensou? Apenas em 2 horas. Jesus era um homem que falava pouco. Jesus era um homem de muita ação. Jesus era um homem que não tinha medo de ir nas favelas, nas periferias, de ir no meio dos discriminados, das prostitutas, dos beberrões, dos viciados, das pessoas rejeitadas pela sociedade, das pessoas que ninguém queria estar perto. Jesus tinha e tem o maior prazer. Tanto é que quiseram um dia discriminar Jesus e disseram: este homem é amigo dos pecadores. Que apelido lindo, que apelido maravilhoso colocaram em Jesus. Graças a Deus que Jesus é amigo dos pecadores, senão eu não estaria aqui e você também não estaria aí nos ouvindo do outro lado da linha. Então, o amor, a Bíblia diz que o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de defeitos. O amor ágape,
O amor eros é pela pessoa do sexo oposto, o amor estógio é de amigos, o amor filo é de pai para filho, tem falhas, mas o amor ágape, o amor de Deus, o amor fraternal, esse é perfeito, esse não falha, é o amor que está em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor de Deus que colocamos em prática. A sexta bênção que recebemos é a paz para os corações conturbados. E como o mundo está precisando de paz? Em João 14:1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em João 14:27 ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor guardará firmemente o coração daquele que está firme nele. Confie no Senhor. A pandemia vai passar, a tribulação vai cessar, a dor terá fim. O choro se tornará sorriso, alegria. O velório se transformará em festa, porque onde Jesus chega, ele transforma maldição em bênção, ele transforma derrota em vitória, ele transforma fracasso em triunfo e em sucesso. Jesus muda tudo. Um simples olhar de Jesus é o bastante para fazer a onda acalmar e a tempestade cessar. E em último lugar, ele promete a eterna glória para todos os seus filhos. João capítulo 17, versículo de número 24. João capítulo 17, versículo de número 24. E com esse texto eu vou terminar. Diz assim, Pai, na oração sacerdotal: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Que privilégio maravilhoso. Para Israel há uma promessa do milênio, de reinar na terra, a partir de Jerusalém, e a igreja também reinará. Mas para nós, há uma promessa do arrebatamento, há uma promessa de irmos ao céu, há uma promessa da nova Jerusalém, há uma promessa de irmos até onde Deus está, e ficarmos lá por 7 anos, desfrutando das glórias eternas do céu, nas ruas de ouro e cristal, contemplando o rio da água da vida, onde não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem angústia, nem sofrimento, porque todas estas coisas são passadas. Então, medite bem nisso, recapitulando, para quem chegou depois que havia iniciado a live. Bênçãos que recebemos de Jesus. Primeiro, água da vida para o sedento. Segundo, pão da vida para o faminto. Terceiro, a vida eterna. Quarto, a humildade como melhor exemplo para os seus seguidores. Quinto, o amor pelos outros como novo mandamento. Sexto, a paz para os corações conturbados. E em sétimo e último lugar, a eterna glória para todos os seus filhos. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, e que esta semana que começou ontem, essa semana possa ser um divisor de águas na sua vida, possa ser uma bênção. Desejamos que você que está enfermo seja curado, que você que perdeu um ente querido receba o conforto e a consolação que vem do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até amanhã, nesse mesmo horário, se Jesus não voltar. Um grande abraço, fique com Deus.